Quantas crianças saem? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no texto da palavra do Senhor que está em João capítulo 4. E nós vamos ler, eu vou ler e os irmãos vão acompanhar apenas o versículo 24. João 4, 24. João capítulo 4, versículo 24. A palavra de Deus nos revela: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Peça ao Senhor que ilumine a sua mente, ilumine o seu coração. Você que está aqui no templo, seja muito bem-vindo. Se tivermos algum visitante também, é muito bem-vindo. Aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, aos nossos amigos, também a nossa saudação em Cristo. Que o Senhor nos guarde e nos proteja no seu próprio amor, na grandeza da sua bondade e da sua misericórdia nessa noite. Vamos orar. Ó Deus bendito, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pelo povo do Senhor que se reúne aqui, pelo povo do Senhor que acompanha, ó Deus, essa transmissão. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, gracioso, e a misericórdia do Senhor nos dá, ó Deus, a oportunidade de mais uma vez estarmos na casa do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos, pelo cuidado do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu comecei a preparar essa mensagem, quando eu comecei a pensar sobre o que falar à igreja nesse domingo, eu comecei a pensar e olhando para mim, olhando para a fragilidade que esse mundo tem proposto à nossa fé e tem nos atacado de tantas formas, eu comecei a pensar sobre o que é a igreja, o que representa a igreja do Senhor em todos os tempos, não apenas hoje, mas em todos os tempos, o que representou a igreja, o que representa a igreja do Senhor hoje. Porque se nós observarmos a história, se nós observarmos todo o tempo da igreja, de existência da igreja, desde que ela é formada dentro do Novo Testamento, embora o povo de Deus já fosse uma igreja no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, mais claramente, o Senhor Jesus, então, inaugura a sua igreja. Se nós olharmos para a igreja, ela tem sofrido muito, ela tem perdido muitas das suas características, ela tem deixado de ser a igreja que já foi, e eu entendo isso como uma estratégia do inimigo das nossas almas, do nosso inimigo, do diabo. Ele pensou no princípio que se ele matasse todos os líderes, se ele castigasse a igreja, se ele submetesse a igreja à escravidão, e se ele, de alguma forma, ele mexesse com a liderança da igreja, ele teria êxito e a igreja perderia o seu poder. E ele se enganou redondamente. Quanto mais perseguida, mais a igreja cresceu. Quanto mais perseguida a igreja foi, maior ela se tornou. Então ele mudou de tática. Ele começou a fazer a igreja gostar do mundo. Começou a fazer a igreja gostar do que ela via, gostar daquilo que lhe era apresentado, ter o paladar mais apurado para as coisas de hoje em dia, buscar, não é, esse relacionamento meio frouxo com Deus, um relacionamento meio muito sem intimidade nenhuma, um relacionamento parece que de amizade somente, mas não de temor, nem de amor, nem de perdão. Um relacionamento em que, em muitas situações, ela não se preocupa com pecado, ela não se preocupa em estar diante de Deus, mesmo que esteja numa situação tão difícil de ser controlada por Deus e por Ele. Então eu pensei que essa é uma tática que o diabo tem usado muito. E a igreja vai se esfacelando e ela se esqueceu que ela é a última barreira. Ela é a última barreira contra o mal. A igreja é a última barreira contra o mal. Não houvesse a igreja e o mal já teria, aliás, já teríamos terminado tudo, né? Porque se o mal tivesse tomado conta de tudo, certamente o Senhor Jesus já teria voltado. Mas a igreja é a última barreira. E quando nós não pensamos dessa forma, nós levamos a vida e levamos a igreja de maneira a tocar a nossa vida sem a importância que nós devemos dar à igreja do Senhor. E eu não estou falando dessa igreja especificamente, eu estou falando da igreja verdadeira do Senhor, daqueles que têm intimidade com Deus, daqueles que vivem uma nova experiência com Deus, daqueles que realmente nasceram de novo.
Porque esse é o caso, essa é a história. Nós vimos Jesus se aproximando aqui daquela mulher samaritana, como nós lemos, como o nosso presbítero leu no começo. Jesus chega àquele poço, pede água para beber, e a mulher estranha a aproximação de Jesus. Ele é judeu, não é comum judeu conversar com mulher, principalmente uma mulher samaritana, mas Jesus se aproxima dela, pede água, ela dá água, e Jesus disse: olha, se você tivesse a água que eu tenho para oferecer a você, você jamais teria sede. Ela, não sei se ela usou de uma ironia, ou se ela realmente não entendeu, mas ela disse: me dá dessa água para eu não voltar aqui para beber água mais. Ela entendeu isso de forma muito literal, e o Senhor estava falando do seu coração, da água do Espírito, da água que transforma a vida, da água que dá gosto, não é, que apura o nosso paladar espiritual. É dessa água que Jesus estava falando para ela, e ela não entendeu. E aí ela apresenta a Jesus um pensamento samaritano, de que era naquele monte ali que eles adoravam, deveriam adorar a Deus, e Jesus diz: ela não é nesse monte, nem de Jerusalém, haverá um momento em que vocês não conseguirão adorar a Deus. E eu vejo que isso fala muito com a igreja, isso mexe com a igreja, porque adorar a Deus é a essência da igreja. A igreja e nós como igreja nascemos para a adoração a Deus, e o diabo sabe disso, e o inferno sabe disso, e o inferno tira de nós a alegria da comunhão, ele tira de nós a alegria da palavra de Deus, tira de nós a alegria da oração, tira de nós a alegria que Cristo e o Espírito Santo colocam em nosso coração para a adoração. Tira de várias maneiras. Tira nos dando outras oportunidades, tira nos dando o futebol para ver no domingo, tira nos dando festa para ir ao invés de estarmos na comunhão dos santos, tira a alegria de estarmos presentes e pensar: não é? O que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é meu lugar, isso não é para mim. E tantas coisas que passam na cabeça das pessoas, e de todas as pessoas passam. E eu me senti muito incomodado em trazer à igreja uma palavra que fala a respeito dessa comunhão com Deus. Em espírito e em verdade, é o que Jesus diz aqui, que nós devemos adorar a Deus. Então toda adoração é banal, a não ser que ela seja em espírito e em verdade. Toda adoração não serve se ela não for em espírito e em verdade. Todo cântico não serve se ele não for em espírito e em verdade. Toda pregação não serve se ela não for em espírito e em verdade. Toda oração não serve se não for em espírito e em verdade, porque só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, e essa é uma ordem de Jesus aqui. É preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. Como a gente pode agradar a Deus? É interessante, muitas pessoas acham que só de vir à igreja está agradando a Deus. O que nós estamos fazendo que de fato interessa a nossa vida eterna? O que nós estamos pensando como igreja a respeito da vida eterna? Quais as confissões que nós fazemos a Deus? O que vale de verdade numa vida religiosa? E são questões que a gente precisa levantar para o nosso pensar. Que eu mesmo penso a respeito: o que vale a vida religiosa? O que vale ser religioso? Tem algum valor nisso? Os fariseus achavam que era todo o valor da palavra, era ser religioso. E eu vou dizer aos irmãos: ser apenas religioso, sem espírito e sem verdade, não vale nada diante de Deus. Religião é vazia, não tem expressão, não tem sentimento, não tem alegria. É só um clube social, é só um lugar para ir no final de semana. É só um tempo para conversar, botar o papo em dia, ver os amigos. Isso, eu vou dizer a você, porque eu sei que é assim, isso não serve ao Senhor. Isso não é expressão real de devoção a Deus, de adoração a Deus. Alguns motivos errados para frequentar a igreja. Alguns pensam que é o temor do castigo de Deus. Então eu temo o castigo de Deus, Deus vai me castigar se eu não for, Deus vai me castigar, e esse medo, esse temor do castigo de Deus, torna-se o único motivo para ele estar aqui. Ele vive a vida dele do jeito que ele quer a semana toda, mas no domingo ele tem que vir, porque senão Deus vai castigá-lo. Essas pessoas só refletem no caráter do juízo de Deus, muito mais no juízo de Deus,
do que no caráter amoroso do nosso Pai. E eu digo sem medo de errar a qualquer um daqueles que vem aqui por causa do medo do castigo de Deus. Você não está agradando e você nunca conseguirá atrair a atenção de Deus se você não mudar o motivo pelo qual você frequenta a igreja. Enquanto você vier só por medo, tenha certeza, Deus não vai mexer no seu coração. Mas tem mais motivos. O outro motivo é porque a minha família é crente. Então, já que minha família é crente, eu tenho que ir à igreja. Sou obrigado a ir à igreja porque minha família é crente. E se essa é a única motivação sua, você também não agrada a Deus, por mais que você permaneça nessa casa, por mais que você fique aqui 1000 dias. Se você vem aqui apenas porque a sua família é crente, apenas porque você tem medo do castigo de Deus, eu digo a você que você está perdendo o seu tempo. Quando você vem também, um outro motivo errado para frequentar a igreja, é em busca da aprovação e das bênçãos de Deus. Eu venho aqui apenas para buscar as bênçãos de Deus, e a esses eu afirmo que buscar as bênçãos e não o abençoador vai frustrar as suas expectativas. Você está vindo à igreja pelo motivo errado, você está vindo à igreja por causa das bênçãos, você tem que vir por causa do abençoador, por causa de Cristo Jesus, que é o rei, é o pai da igreja. Você só é aprovado aqui, queridos, pelos méritos de Cristo, não pelos seus próprios méritos. E alguns ainda vêm à igreja porque se sentem bem, o ambiente é bom, tenho muitos amigos, muitos irmãos, o ambiente é bom, eu gosto de lá. Mas o coração permanece fechado para Deus, fechado para a comunhão com os irmãos. E certamente apenas com essa motivação, a sua fé vai esfriar tranquilamente até que você define a sua fé. Esses não são motivos para frequentar a casa do Senhor. Então você pode me perguntar, pastor, então quais são os motivos pelos quais eu devo buscar? Eu gosto muito do Salmo 84, porque o Salmo 84 me mostra por que é que eu devo ir à casa do Senhor. Se você quiser tê-lo aberto aí, nós vamos, eu vou caminhar um pouquinho nele, para que você entenda qual é a sua motivação, o que Deus quer fazer com o seu coração, o que Deus quer fazer na sua adoração, para transformá-la em espírito e em verdade. Salmo 84 diz, no versículo 10, que um dia na casa do Senhor vale mais que 1000 em outros lugares. Então eu vou à casa do Senhor, porque eu tenho prazer na casa do Senhor, porque lá é bom, porque o Senhor está lá, porque estar lá vale mais do que estar nas tendas da perversidade. Então é um dos motivos que você deve buscar no seu coração, quando você começar a esfriar na sua fé, quando você começar a perder esse compromisso, essa intimidade com Deus, você vai à casa do Senhor, porque você tem prazer de estar na casa do Senhor. É o meu prazer estar na casa do Senhor. Eu sinto falta de estar na casa do Senhor. Eu passo a semana toda pensando no dia em que eu vou estar na casa do Senhor. E hoje nós temos visto que não é bem por aí que as pessoas têm vivido. Um outro motivo está aí no versículo 2. É sede de Deus. Eu vou à casa do Senhor porque eu tenho sede dele, porque a minha alma suspira, o meu coração exulta pelo Deus vivo. Eu tenho sede de Deus, é por isso que eu vou à casa do Senhor. Eu tenho prazer em estar na casa do Senhor, porque eu tenho sede de Deus. No versículo 3, ele nos dá uma razão excelente para estar na casa do Senhor. É um senso de pertencimento ao Senhor. Ele diz assim, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei dos exércitos. Eu pertenço ao povo que congrega aqui, eu pertenço ao Deus que manda nesse lugar. Eu sou filho dele, eu tenho prazer em estar com ele, eu tenho sede dele, eu tenho senso de pertencimento, eu sei que eu pertenço a Deus, eu estou aqui com meu coração aberto para adorar a Deus em espírito e em verdade, porque eu pertenço a ele. Uma outra razão pelo qual eu vou à casa do Senhor está no versículo 11. É conhecimento do poder de Deus. Eu vou à casa de Deus não porque de qualquer forma é pregado uma palavra, não porque eu estudo alguma outra coisa, mas é porque a casa do Senhor me permite conhecer o poder de Deus. O Senhor é sol, o Senhor é escudo, é algo que faz falta à nossa vida. O Senhor é todo poder emana de Deus, todo poder vem de Deus, e Ele controla todas as coisas por amor a nós.
Uma outra coisa pela qual você deve vir à casa do Senhor é confiança nos desígnios de Deus. Salmo 84, 12 diz assim: feliz o homem que em ti confia, Senhor. Eu confio no Senhor, eu confio nos desígnios de Deus. Eu vou à casa de Deus porque os desígnios dele são bons. E vem para mim. Também um outro motivo pelo qual você deve vir à casa do Senhor é porque Ele te fortalece nas suas lutas. Versículo 84, versículo 7, Salmo 84, versículo 7, diz que eles vão indo de força em força. O povo de Deus caminha de força em força, de estação em estação, de tempo em tempo, de ano em ano, sempre com a visão de que tem prazer de estar na casa do Senhor, tem sede do Deus vivo, tem senso de pertencimento a Deus, tem conhecimento do poder de Deus, tem confiança nos desígnios de Deus, e por fim, ele sai daqui, e ele sabe que sai daqui fortalecido para as lutas que ele tem que enfrentar. O texto que nós analisamos aqui, João capítulo 4, é o texto que João relata em seu evangelho, a conversa que Jesus tem com essa mulher samaritana. O texto é conhecido, é claro, a explicação é simples, mas às vezes ele é mal entendido. Jesus se encontra com a mulher samaritana em um poço, pede que ela retire água para ele, e nessa conversa particular que Jesus tem com essa mulher, ele expõe toda a vida particular dessa mulher. Jesus se revela a ela como o Messias. Se você procurar em todos os encontros de Jesus com outras pessoas, você vai ver Jesus dizendo assim: a tua fé te curou, vai, mas não conte para as pessoas. Não fale sobre quem eu sou. Não fale isso. Aqui não, ele diz assim: eu sou o Messias. Quando ela pergunta, há de vir o Messias, ele diz: eu sou o Messias. Jesus se revela claramente para essa mulher. E ela entende que, a não ser o Salvador, ninguém poderia dizer tantas verdades a respeito dela. Na realidade, esse texto reflete uma revelação de Jesus como Senhor aos samaritanos. É uma conversa com Jesus que provoca conversões, muitas conversões naquele povo. Da mulher que vai aos seus compatriotas, e muitos deles também creem. A revelação de Jesus àquela mulher transforma a vida de alguns samaritanos. Também é uma revelação de que o povo não sabe o que é verdadeira adoração. E aqui Jesus ensina o que é a verdadeira adoração. Eles escolheram um lugar único. Meus pais dizem que a gente tem que adorar aqui, Monte Gerizim. E aí Jesus, e o seu povo diz que é lá em Jerusalém. Jesus disse: nem lá, nem aqui, vai chegar um dia em que vocês vão conseguir adorar ao Senhor. Então, quem escolhe um local único de adoração, uma etnia única, que não sabe onde, nem como adorar a Deus, é um povo perdido. A revelação messiânica de Jesus é a revelação de uma salvação pré-determinada, para uma adoração consciente, em espírito e em verdade. E eu quero trazer aqui aos irmãos algumas decisões que podem iniciar um novo e extraordinário relacionamento seu com Jesus, baseado na soberania de Deus, na confiança de um coração definitivamente rendido ao Senhor. A relação verdadeira com o Espírito Santo não se constrói com performance religiosa. Não é porque eu sou bom nas minhas tarefas religiosas. Não é porque eu sou cuidadoso. Não é porque eu conheço muito. Não é porque eu li muito. Não é porque eu orei muito. Não é assim que se constrói uma performance religiosa. Não constrói um bom relacionamento com Deus, mas o que constrói um bom relacionamento com Deus é a autenticidade, a integridade com que nós lidamos com o sagrado. Espírito e verdade não se representa por um ritual, mas pelo interior meu e seu, interior do ser, sem engano, sem falsidade. Então eu quero aproveitar algumas lições e aprender como a gente pode mudar a nossa adoração a Deus em espírito e em verdade, aproveitando esse texto de Jesus e essa conversa que Jesus tem com essa mulher. Em primeiro lugar, para adorar a Deus em espírito e em verdade, é preciso decidir reconhecer a própria dependência. Queridos, enquanto nós não conhecermos e não entendermos que nós somos dependentes da revelação de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, enquanto a gente não reconhecer isso,
a gente não adora a Deus em espírito e em verdade. Isso é oposto à nossa autossuficiência. É oposto àquilo que eu disse que o diabo ensinou às gerações. A ser autossuficiente, o homem procura cada vez mais ser autossuficiente. Cada vez mais ele quer ser dono de si mesmo. Ele não quer se submeter à autoridade nem mesmo de Jesus. É por isso que a igreja caminha por um lugar muito complicado para a igreja. Porque ela não quer ela não quer reconhecer a sua dependência do Senhor. Há certas pessoas que se julgam acima do bem e do mal. E essas pessoas têm dificuldades para adorar a Deus. Para adorar a Deus em espírito e em verdade é necessário que a gente possa despir a nossa alma de toda forma de independência. Eu me aproximo de Deus em espírito e em verdade quando eu entrego a Ele o meu ser, a minha vida, aquilo que eu penso, a minha existência, a minha estrutura. E eu digo, Senhor, tudo isso é barro. Tudo isso é nada diante da grandeza do teu poder, diante do amor do Senhor demonstrado naquela cruz, diante do poder do Senhor para salvar. Por isso eu adoro o Senhor na beleza da santidade do Senhor. A oração do independente da soberania de Deus é aquela oração de quem já escolheu o que quer e pede que Deus assine embaixo. Ó Senhor, eu estou orando, porque eu quero isso. Assina aqui, Senhor, o compromisso do Senhor. Esse é o independente de Deus. Não quer se depender, não quer depender da vontade do Senhor. Não quer conhecer a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Não quer se submeter ao poder da graça e da misericórdia de Deus. Não quer nada, ele só quer, de fato, fazer o que está na cabeça dele. E quem colocou isso na cabeça da igreja foi o diabo. Porque é assim que reagem os ímpios. É assim que os ímpios são. E é assim que, muitas vezes, a igreja inveja. E precisa ter cuidado com isso, porque Cristo disse àquela mulher, é necessário adorar em espírito e em verdade. É você se tornar nu diante de Deus e dizer, Senhor, eu dependo do Senhor. Mostra-me a tua graça, mostra-me o teu poder, mostra-me o poder do Senhor sobre a minha vida, sobre os meus desejos, sobre aquilo que eu quero e sobre aquilo que eu sou. Sem o Espírito Santo, queridos, o caminho é escuro. O caminho é muito escuro. As forças são insuficientes. Se nós não nos esvaziarmos do próprio eu, nós não chegamos a adorar a Cristo em espírito e em verdade. A gente é um reflexo do espelho, a gente olha para o espelho e a tendência é que a gente adore aquilo que a gente vê no espelho. Mateus 5, versículo 3, Jesus ensina que os humildes de espírito herdarão o reino dos céus. Para herdar o reino dos céus, olhe para mim e entenda. É preciso que você se dispa de toda a autossuficiência, de tudo que você acha que você é capaz. Entregue isso a Jesus, deixe Deus suprir aquilo que falta em você, deixe Deus cuidar dos desafios da sua vida. Interessante que o filho pródigo, na parábola contada por Jesus, ele não mudou a vida quando ele chegou na casa do pai, queridos. A vida daquele moço não mudou quando ele chegou na casa do pai. A vida dele mudou quando ele esvaziou-se dentro de si mesmo, dentro de um chiqueiro. Quando ele reconheceu a sua dependência do Pai, quando ele entendeu que sem o Pai ele não podia fazer nada. Não foi quando ele chegou e vestiu vestes novas, a vida dele não mudou ali. A vida dele mudou quando ele caiu em si, quando ele reconheceu, quando ele se abaixou, quando ele se arrependeu, quando ele entendeu a graça maravilhosa do Pai. A autossuficiência que ele sonhava, que ele queria ter, para viver bem sua vida, transformou-se numa miséria absoluta, um sentimento de inutilidade, de vazio, que mudou a sua perspectiva e fez com que ele voltasse e buscasse os braços do Pai. Foi ali que ele mudou a sua história. Mas em segundo lugar, para adorar em espírito e verdade, é preciso pedir perdão com o coração contrito, o coração abatido. É a oração de quem tem o coração contrito e abatido. Davi, no Salmo 51, ele diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi olhou para si, e era como um homem amarrado nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas iniquidades. Ele olhou para si, e o que ele viu não o agradou. O que ele olhou, ele colocou diante de Deus e disse, eu sou esse ser que precisa de que o Senhor se compadeça dele.
Eu sou esse ser que precisa de que o Senhor olhe para mim. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, é preciso que a gente se dispa das nossas vaidades e apresentemos a Deus um coração contrito, um coração abatido, um coração que realmente se reconhece pequeno diante de Deus. É o choro de uma alma que se rende aos pés de Cristo, um coração sangrando, um coração consciente das suas debilidades, consciente da sua necessidade do poder de Deus, o poder de Deus que pode restaurar. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. É o grito de alguém que desceu o mais profundo abismo das suas falhas. Aquele que desceu até onde não tinha mais condição de descer. Mas ele confessa, abrindo espaço para o Espírito Santo agir. Nós temos muitas histórias na Bíblia de homens que desceram mais profundo das suas falhas. Davi é esse homem, que desceu mais profundo do abismo. E de lá, ele apresenta a Deus um pedido: Senhor, perdoa as minhas transgressões, perdoa as minhas iniquidades, compadece-te de mim, a minha miséria é tão grande que eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. Saber que a gente é falho é diferente de sentir o peso da falha. Às vezes a gente sabe que é falho, mas não dói. A gente não sente. E enquanto eu não sinto, eu não adoro a Deus em espírito e em verdade, nem que eu venha 1000 vezes à igreja. Enquanto o meu coração não sangra, enquanto eu não vejo que as minhas falhas ofendem a Deus, enquanto eu não percebo que eu desci muito e que eu preciso subir, eu preciso deixar isso, para estar em companhia de Deus, para ouvir a voz de Deus, para ter essa revelação messiânica de Jesus na minha vida, eu preciso gritar do fundo das minhas falhas, do mais profundo abismo onde eu caí: Senhor, tenha misericórdia de mim. 1 João 9 nos leva a conhecer um Deus que é fiel e justo, para nos perdoar toda iniquidade, quando nós confessamos com o coração e com a alma. O perdão que você recebe, querido, também está vinculado ao perdão que você dispensa aos outros, como Jesus ensina a orar em Lucas capítulo 1, versículo 14. Então eu só posso pensar em adorar a Deus em espírito e em verdade quando eu decido reconhecer a minha própria dependência, também quando eu peço perdão a Deus com o coração contrito e abatido. E em terceiro lugar, para adorar a Deus pelo espírito e verdade, é preciso apresentar a Ele uma gratidão verdadeira, quando eu sou grato a Deus, sem o obrigado, Senhor, apenas como formalidade. Nós fazemos muitas orações assim: obrigado, Senhor, pelo pão do dia. Mas eu não pensei, obrigado, Senhor, pela comida, obrigado, Senhor, pelos livramentos, obrigado, Senhor. É justo, eu preciso fazer isso. Mas será que eu compreendi de quais livramentos o Senhor me tirou hoje? De quanta providência foi preciso Deus agir para que eu tivesse o pão sobre a minha mesa? Será que isso pesou quando eu disse obrigado, Senhor? Porque se for só dos lábios, querido, não é em espírito, não é em verdade, não tem valor nenhum diante de Deus. O verdadeiro Senhor, obrigado, Senhor, sai de um coração, de uma alma que reconhece que tudo que recebeu não merecia. É quando nós reconhecemos a nossa nosso total imerecimento. É quando nós olhamos para Deus e dizemos para nós, para o nosso coração, e dizemos para Deus: eu não merecia, mas o Senhor fez. Eu não merecia ter esse pão que está aqui, mas o Senhor me deu. Eu não merecia os livramentos que o Senhor me deu hoje, mas o Senhor foi fiel, o Senhor foi justo, o Senhor foi bondoso para comigo. Entenda o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, que é o que Jesus está dizendo aqui. Enquanto a igreja não aprender, querido, a igreja vai cair. Enquanto a igreja não aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade, com a verdadeira gratidão, ela vai definhar. Ela não vai ser aquela última barreira que ela precisa ser. Ela não vai ter poder para arrebentar com as portas do inferno. Ela não vai ter poder e nem força para saquear o inferno e tirar de lá aqueles cativos. Dar graça em tudo não é fácil, não. Como ensina 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. É fácil não, querido.
Quem dá graça em tudo? Que dificuldade a gente tem de reconhecer que tudo é providência de Deus? Mas quando nosso coração está convencido de que é o Senhor que dirige todas as coisas, não tem como sair outra expressão dos nossos lábios. Nós cantamos aqui Abacuque capítulo 3, que nos mostra que o profeta, mesmo em meio à ruína, mesmo em meio à desgraça, mesmo em meio a tantas complicações, mesmo quando ele não conseguia enxergar o sustento, ele tinha certeza de que Deus supriria cada uma das suas necessidades. Mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não haja nada, mesmo que não haja gado, o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. O Salmo 100 nos convida a celebrar o Senhor, porque a sua misericórdia é de geração em geração, eternamente. Precisamos aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade, porque é isso que Jesus diz que importa. Mas em quarto lugar, para adorar a Deus em espírito e em verdade, é preciso honestidade total diante do Espírito Santo. Deus nos deu o seu selo, o selo do Espírito Santo. Deus selou os salvos. O Espírito que guia, que transforma, que educa, que ensina, que nos ensina a orar, que ora por nós, conforme Romanos 8, 26. A honestidade não é fruto do conhecimento. Eu não sou honesto porque eu conheço a palavra. Tem muita gente que conhece a palavra, mas não é honesto. A honestidade é algo muito diferente disso. A honestidade não é fruto de conhecimento, não é fruto de uma confissão teológica, mas é uma demonstração de rendição a Deus. Eu sou honesto porque o Deus que eu creio, não há nada que eu possa fazer para enganá-lo, eu jamais vou conseguir enganar o Deus da minha salvação. É assim, é por isso que eu sou honesto diante dele, porque não adianta eu mentir. Ele me conhece muito mais que eu. Você precisa ir a Deus com o que você tem, querido. Não maqueie a verdade da sua condição. Não ache que você, fazendo uma cara de santo, de domingueiro, de igrejeiro, você engana a Deus. Não engana, não é possível. O Senhor nos conhece, irmãos. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor tem perfeito conhecimento de todas as coisas. Não há nada que eu possa fazer para falar: Deus, eu estou aqui adorando o Senhor, quando meu coração está lá longe, está perdido no meio de muita podridão e de muita coisa ruim. É preciso uma transformação, é preciso nascer de novo, é preciso mudar a nossa expectativa de vida. O Salmo 13, versículo 1, nos mostra Davi questionando a Deus. E é interessante que as pessoas pensam: então, como eu dependo da vontade de Deus, eu não posso questionar a Deus. E Davi nos prova, através da palavra de Deus aqui, que pode sim. Eu posso questionar a Deus quando as coisas não vão bem, quando eu tenho dificuldades. A minha honestidade diante dele me dá a condição de estar diante dele também para questioná-lo. Davi questiona a Deus: até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando essa tristeza consumirá o meu coração a cada dia? Até quando? Ele está sendo honesto, ele está sendo sincero, porque ele sabe que Deus conhece o seu coração. Está sendo íntegro diante do Senhor. É preciso honestidade para a gente dizer a Deus: ó Senhor, olha para mim. Ah, querido, que medo que a gente devia ter de dizer: Senhor, olha para mim. Que medo. Que sentimento de inadequação a gente devia ter quando o Senhor olha para mim. Perceba o meu coração, perceba meus pensamentos, olhe para as minhas decisões. Deus não te proíbe os questionamentos, querido. Quando as coisas estão difíceis, quando estão complicadas, pode questionar a Deus, pode perguntar para Deus, pode orar a Deus, pode buscar o recomeço, pode buscar a razão. Não tem nenhum problema. O grande problema é a falsidade. Seu coração está longe de Deus, mas você está aqui, cantando a Deus, saindo da sua boca o cântico, mas o coração está fechado para Ele. Isso Ele não aceita. É como se eu dissesse: o meu Deus é tão falho que eu posso enganá-lo, porque eu sou mais esperto que Ele. Jó expressou sua dor diante de Deus.
Alguns profetas pediram a morte. Nenhum deles foi repreendido por isso. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos afirma que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos nos aproximar com essa certeza da salvação de Cristo, com a bondade de Cristo, mas precisamos preparar o nosso coração para ser verdadeiro diante do Senhor. Espírito e verdade é isso, queridos. É amar a Deus sobre todas as coisas e de verdade nos apresentarmos com o nosso coração contrito, abatido, diante do Senhor, reconhecendo a nossa dependência dEle, reconhecendo quem nós somos, honestamente diante dEle, depondo aos pés dEle as nossas próprias condições. Por último, para adorar a Deus em espírito e em verdade, é preciso apresentar-se a Deus em rendição completa. Enquanto vocês não render a sua vida diante do Senhor, enquanto você não se render diante do Senhor, você jamais vai ser capaz de adorar a Deus em espírito e em verdade. É dizer sinceramente a Deus assim: Senhor, faça em mim a tua vontade. É muito mais do que dobrar-se diante de Deus, é deixar Deus conduzir seu espírito para a vida. Lucas capítulo 22, versículo 42, nós vemos Jesus suando gotas de sangue, e ele apresenta a Deus a oração mais comovente da história. Eu não conheço nenhuma oração aqui que seja mais comovente do que aquela de Jesus, porque é o próprio verbo de Deus, orando ao Pai, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. É Jesus se rendendo à vontade do Pai, o Deus se rendendo a Deus, entendendo que a vontade suprema do Pai era a salvação dos seus filhos. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração que devia ser. É preciso que você se renda a Deus. Deixe de tentar fazer o que você não consegue, o que você não pode. Deixe o poder de Deus inundar sua alma de forma total, de forma contínua. Peça a Deus para fazer o que você não consegue fazer. Se você quer adorar a Deus em espírito e verdade, então se renda a Ele. Deixe de tentar ser forte quando você é fraco. Deixe de tentar se sustentar quando faltam forças em você. Nele está a sua força, a sua esperança e a certeza de que você pode vencer. Só no Senhor. Adorar a Deus em espírito e em verdade é a história da igreja. Enquanto a igreja não aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade, ela não é uma igreja vencedora. Enquanto cada um de nós pensarmos apenas em nós mesmos, sem nos rendermos ao Senhor, sem sermos íntegros diante de Deus, sem vivermos uma vida que agrada ao Senhor, sem deixarmos Ele tocar o nosso coração e o selo que está em nós, o Espírito Santo, se alegrar dentro de nós, nós não seremos capazes de adorar a Deus, nós não seremos capazes de dizimar a Deus com alegria, nós não seremos capazes de ofertar a Deus com alegria, nós não seremos capazes de estar na casa do Senhor com alegria, nós sempre vamos ter problemas com comparação, nós sempre vamos julgar uns aos outros, nós sempre vamos ter problemas de relacionamento, porque de fato o que nos faz entrar aqui ainda não foi o poder de Deus, ainda não foi a demonstração do Espírito Santo em nós, e quando isso acontece, brilha em nós esse poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus, que me alegra pela presença de Deus vivo, e aí sim eu encontro os altares do Senhor como a minha morada. Aí eu tenho prazer na casa do Senhor, eu tenho prazer em viver a comunhão dos santos, eu tenho prazer em viver uma nova história, eu tenho prazer em sair do mais profundo abismo e subir o mais alto dos montes. É preciso que a gente aprenda a adorar a Deus em espírito e em verdade, queridos. É preciso que a gente atente para isso, para a nossa vida. Senão tudo mais é só fachada religiosa. Só fachada. E como ela está presente, como a igreja tem cedido a essa provocação do inferno, como a igreja tem cedido, como ela tem se entregado às fábulas, como ela tem se entregado a essa proposta miserável do inferno, e tem deixado a verdade, tem deixado a integridade, tem deixado a alegria da presença de Deus, e tem vindo por obrigação, tem vindo porque tem medo do temor do Senhor, porque tem vindo porque tem medo de ser castigado por Deus, tem medo.
Quando Jesus está dizendo, vinde a mim, deposita sobre aos meus pés todo o teu cansaço, toda a sobrecarga que você está carregando, porque Ele está dizendo, abra o seu coração para o Senhor, se reconheça fraco, entenda que em você não há poder algum, a não ser o poder do Espírito Santo que ora com gemidos inexprimíveis para explicar o que você não consegue para Deus. Amar a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade, é sermos de fato convertidos ao Senhor, transformados, recebendo essa água viva de Jesus que Ele dá àquela mulher, receber essa ministração santa, do óleo santo de Deus, sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito, sobre as nossas esperanças, e vamos à luta. Temos lá fora trabalho, temos que lutar, temos que criar os nossos filhos, temos que cuidar de tantas coisas, mas mesmo assim, quando eu vier aqui, à casa do Senhor, eu venho pelo prazer de estar nos átrios do Senhor. Eu quero concluir, quero aplicar esse texto para nós. Esse texto envolve vários personagens. Envolve Cristo, o Messias. Envolve uma mulher samaritana. Envolve vários conterrâneos dessa mulher samaritana. Envolve também os discípulos que observavam incrédulos a cena que eles estavam vendo. Eles olhavam. Era a igreja de Jesus olhando para a cena, sem entender. Por que o mestre fala com essa mulher samaritana? Por que Jesus dá esperança a esse povo? Messias fala com a mulher. E o que ele fala repercute de maneira extraordinária. Ele diz que ninguém sabia como adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é uma realidade para nós hoje. Aquele povo era religioso. Eles estavam achando que estavam adorando a Deus naquele monte. Achavam que os judeus estavam adorando lá no Monte Sião. Eles achavam. Eles tinham as práticas religiosas, eles não abriam mão, eles continuam. Só tradição, sem nenhum fogo no espírito. Tradição só, querido. Não leva ninguém aos pés do Pai. Decorria de quem não reconhecia a sua dependência da salvação de Deus, de quem tinha coração egoísta, coração ingrato, não era honesto diante de Deus, e por orgulho não se rendiam ao Senhor. O problema é que isso chegou até nós. O que a igreja de hoje vai fazer? O que a igreja de hoje pode fazer? Eu quero te estimular a tomar algumas providências imediatamente, hoje, agora. A primeira é, reconheça a sua insuficiência, a suficiência de Cristo para você vencer todas as barreiras. Reconheça que você não é capaz, que você é insuficiente para as demandas da sua vida. Se você olhar só para a sua capacidade, certamente você vai fraquejar e vai cair. Reconheça a sua insuficiência, a suficiência de Cristo, para que você vença todas as barreiras. Aprenda o poder de receber o perdão que está disponível de Deus. Abra o seu coração para perdoar aos outros. Aprenda o poder do perdão, o que se dá e o que se recebe. Olhe para o que você já recebeu de Deus, seja grato, verdadeiramente grato ao Senhor. Uma grande maioria de nós, uma grande parte de nós, sempre acha que merecia mais do que tem. Merecia mais do que está recebendo de Deus. Isso é uma afronta às decisões e aos desígnios de Deus. Deus nos dá, aliás, Deus é tão bom que nem dá o que a gente merece. O que a gente merecia era a morte, Ele não nos dá. Ele nos dá vida. Mas como Jesus disse, quem quiser ser crente de verdade, adore a Deus em espírito e em verdade. Uma outra coisa que você pode fazer imediatamente, seja honesto para com Deus. Não tente negociar algo que Ele já fez por você. Não tente negociar com Deus. Não tente fazer Deus de bobo. Isso é impossível. Seja honesto com Deus. E por último, renda-se a Jesus. Chega de fazer-se de durão, fazer-se de poderoso, de capaz.
Jesus diz que sem Ele, nós nada podemos fazer. Queridos, adoremos a Deus em espírito e em verdade, porque sem isso, ninguém, escute o que eu estou dizendo, ninguém entrará no reino de Deus. A gente só crê que Jesus é o Filho de Deus quando a gente adora a Deus em espírito e em verdade. Sem adorar a Deus em espírito e em verdade, sem essa fé suficiente para isso, a gente nunca vai agradar a Deus. E se não agradarmos a Deus, não temos lugar com Ele. Adorar a Deus em espírito e em verdade significa verdadeira conversão aos caminhos do Senhor. Verdadeira entrega de vida, de alma, de esperança e de soluções para a vida. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, te abençoando nessa noite. Que o Senhor, se você tinha outras perspectivas para adoração a Deus, que você mude. Porque se você não adorar a Deus em verdade, a vida religiosa não tem valor nenhum em si mesma. Deus nos abençoe para que sejamos esse povo que adora a Deus em espírito e em verdade. Que o Senhor faça em nosso coração essa mudança, essa transformação que nós precisamos para adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agora, Senhor, colocar diante de Ti a Tua igreja que de pé celebra o final, ó Deus, de mais um culto ao Senhor comunitário, que volta para casa para adorar o Senhor de forma pessoal. Deus, abençoe os meus irmãos aqui, abra o coração deles, ó Deus, para uma verdadeira entrega ao Senhor. Que lá no nosso trabalho, lá, ó Deus, nas escolas, onde estivermos, nós sejamos portadores dessa boa nova, de que o Senhor tem água viva para nos dar, de que nós podemos adorar o Senhor em qualquer lugar que nós estivermos, se o fizermos de espírito e em verdade. Nos ensina, Deus, a adorar o Senhor em espírito e em verdade, a quebrarmos, ó Deus, o nosso orgulho, a quebrarmos, ó Deus, a nossa autossuficiência, a entendermos a nossa dependência do Senhor e praticarmos, ó Deus, diariamente esse convite do Senhor na nossa vida, para que nós tenhamos corações sábios, para que a gente aprenda a contar os nossos dias diante de Ti. Obrigado, Deus, por tão grande amor do Senhor, que nos dá este, ó Deus, e que nos lembra a cada momento que somos dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado, Deus, por essa noite, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, com cada um do povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, se assentem.